Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Com muito prazer a gente se encontra mais uma vez aqui no programa Além da Notícia, sempre com temas de atualidades e de grande importância, relevância para o nosso país. Hoje eu quero receber aqui dois convidados especialíssimos. Antes, já quero antecipar o tema do nosso programa. Eu nasci escutando falar deste tema. Acompanhei ao longo de toda a minha vida, estou ali já na casa dos 40, sempre um debate, mas muito fervoroso quanto a esta questão. Em cada campanha política, em cada nova eleição em âmbito nacional, ele volta novamente a ser um dos temas de destaques. Vamos falar sobre a reforma agrária, que no Brasil há tanto tempo vem sendo uma das grandes reivindicações nacionais. Para conversar sobre o tema, tenho aqui comigo o deputado Júnior Coimbra, membro da Comissão de Agricultura. Boa noite, bem-vindo, deputado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Além da Notícia, esse programa de tanta audiência na nossa Canção Nova. E é um prazer enorme estar aqui com você, Ronaldo, para participar deste debate sobre esse tema tão polêmico que é a reforma agrária brasileira. Bom, também quero receber aqui, da mesma forma, com muita satisfação, Carlos Guedes, que é presidente do INCRA. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os telespectadores. Uma satisfação para nós estarmos aqui representando o INCRA nesse programa. Estamos à disposição. Será que nós vamos resolver a questão da reforma agrária aqui essa noite? Com certeza, alguma contribuição será dada, né? É essa contribuição que eu já quero pedir aos senhores. Por favor, vou pedir já, que conceito se pode dar à reforma agrária? O que é reforma agrária que tantos de nós passou a vida escutando, mas que muita gente que nos acompanha agora também, pensemos nas novas gerações, ouve, mas não entende perfeitamente? Primeiro. Então, eu acho que é muito importante destacar que hoje nós vivemos no Brasil e no mundo um novo conceito sobre a reforma agrária, né? Alguns pilares do que a gente imagina que seja um projeto de reforma agrária se mantém, como o princípio da justiça na distribuição da terra para as pessoas que querem produzir, né? Se mantém. Mas nós temos que trazer novos elementos colocados, e em especial no Brasil, que se caracteriza como uma nação das maiores produtoras de alimentos do mundo, a esse conceito de justiça tem que ser incorporado o conceito de eficiência e o conceito das condições gerais da economia e das condições de vida do Brasil hoje, que é muito diferente de 50, 60 anos atrás. Então, por exemplo, quando você tem uma realidade nacional em que nós temos baixíssimos índices de desemprego, temos oportunidades de trabalho florescendo das pequenas, nas médias, nas grandes cidades, e você tem a introdução da tecnologia na agricultura, né, gerando resultados que nós nos orgulhamos enquanto brasileiros, de maior produção de grãos, né, resultados na exportação de produtos agrícolas, nós temos que entender a reforma agrária nesse novo conceito, que era diferente daquela realidade da década de 50 e 60, onde se tinha clareza de que o Brasil herdava uma relação de distribuição da terra injusta, né, fruto de leis de terras colocadas desde 1850, né? Então nós temos uma situação hoje onde nós temos que olhar aonde não está funcionando a terra que foi distribuída, e conforme a Constituição brasileira se prevê que garante o direito à propriedade da terra, mas que cumpra a função social. Aonde não está se cumprindo essa função social, deve o órgão agrário, o órgão fundiário do país, que no caso é o INCRA, verificar essas condições, principalmente do uso da terra e da produtividade, e essa terra ser definitivamente encaminhada conforme os preceitos constitucionais para os agricultores que demandem terra. Então, num contexto em que nós temos uma tecnologia que nós nos orgulhamos, gerada pela Embrapa, e que tem sido, de certa forma, responsável pelo grande aumento de produção do país, nós temos uma situação em que a demanda por terra ela já não se apresenta na mesma realidade anteriormente, porque nós temos uma situação de melhor desenvolvimento, melhor distribuição de renda no conjunto do país. E nesse cenário é que nós temos que verificar se as terras que estão hoje, né, disponíveis estão realmente produzindo, e aquelas que não estão produzindo serem direcionadas para a reforma agrária. Quero pegar aqui já o início da sua resposta. Justiça, eficiência, desenvolvimento. Deputado, o senhor também vai na mesma linha? Na mesma linha. Então, o conceito de reforma agrária que a gente pode ter hoje, na sua visão, como é que deve ser?
Olha, o Brasil, a cultura do país, desde o Brasil colônia, foi a cultura do latifúndio, né? E durante muitos anos se prevaleceu o grande dono de terras, né? E de uns 50 anos para cá, começou a funcionar a cultura da partilha dessas terras. Especialmente com a Constituição de 1988, foi regulamentado e no governo de Fernando Henrique começou a se olhar a distribuição de terras no Brasil assim com bons olhos. Inclusive, foi feito fixação de muitas famílias à terra já no governo de Fernando Henrique. O governo Lula também olhou com muita atenção a questão da distribuição das terras, especialmente as terras improdutivas do nosso país, o latifúndio improdutivo, que ainda continua sendo a maioria das terras brasileiras de latifúndio improdutivo. Na década de 70, o latifúndio ainda prevaleceu muito, o grande comprando o pequeno e aumentando o tamanho das suas terras, a quantidade das suas terras, e essas terras acabaram ficando improdutivas. E da Constituição de 1988 para cá, esse conceito foi se mudando e hoje, com a reforma agrária brasileira, muitas famílias, apesar de que a reforma agrária ainda é deficitária, não é um programa 100% aprovado ainda, acho que em lugar nenhum do mundo, né, Guedes? Ainda não se encontrou um modelo ideal de reforma agrária, porque muitas vezes você fixa a pessoa na terra, mas não dá a condição para que a pessoa fique fixa na terra. Mas, de uma certa forma, já melhorou. Milhares, milhões de famílias brasileiras já estão fixadas à terra, ou bom ou ruim, estão lá na terra, estão dentro do seu próprio quinhão de terra, dentro da sua própria propriedade e produzindo da forma que é possível se produzir. Bom, eu fico aqui pensando no seguinte, depois de escutar tão pouco os senhores. Nós temos tanta terra e os senhores me trouxeram aqui a questão da terra produtiva, da terra improdutiva. A questão da reforma, ela visa todas as terras, a improdutiva e a produtiva? Eu quero entender bem o seguinte, que quantidade de terra produtiva e improdutiva nós temos e qual dessa é destinada a uma reforma com divisão justa? Então, acho que nesse processo de aprimoramento da reforma agrária, e o Brasil está vivendo uma experiência em pleno século XXI única, é importante destacar que o Brasil foi um dos únicos países do mundo que fez uma reforma agrária em pleno século XXI. Vários países que fizeram a reforma agrária fizeram lá na década de 50, década de 60, quando o tema era muito pujante. Depois nós tivemos retrocessos importantes na questão da desigualdade dentro do meio fundiário, e o Brasil, nos governos Fernando Henrique, mas em especial no governo da presidenta Dilma, vem aprimorando o que a gente diz o quê? Uma reforma agrária com quantidade e qualidade. O que a Constituição brasileira prevê sobre o tema da reforma agrária? Que toda propriedade, né, que não produz conforme indicadores que são apontados pelo INCRA, que indicadores são esses? Você tem que ter uma parcela mínima daquilo que é possível produzir, você tem que preservar a área ambiental, você tem que preservar a área que você vai morar, mas da área que você vai produzir, você tem que, no mínimo, produzir num tamanho e numa quantidade para satisfazer esses indicadores de produtividade, né? Então, a Constituição preserva essa condição. Se esse imóvel não está cumprindo a função social no quesito da produtividade, ele pode ser destinado para a reforma agrária, cabendo ao órgão fundiário, no caso o INCRA, fazer lá a vistoria em loco, né, e fazer a indenização justa e prévia pelo valor daquele imóvel para destinar para os agricultores demandantes. O que é importante destacar nesse processo? Como eu já vinha colocando anteriormente, nós tivemos, principalmente nos últimos 15 anos, uma expansão muito significativa do aumento de produtividade. Ou seja, os agricultores estão conseguindo produzir mais nas mesmas terras, né? Então, o Brasil hoje está numa condição singular. Hoje até estava olhando matérias de jornal destacando que a China abrirá o seu mercado de compra de milho do Brasil. É uma conquista histórica da agricultura brasileira, poder vender milho para a China, que praticamente exclusivamente comprava dos Estados Unidos. Então, isso é uma conquista da agricultura brasileira. Então, nessa condição que hoje nós temos de acesso à tecnologia, o crédito agrícola está numa condição que nunca esteve na história do Brasil e que permite esse aumento de produção.
se dá de uma forma muito clara que aqueles produtores que detêm a terra e que não querem produzir, essas áreas sejam definitivamente destinadas para a reforma agrária. Porque as condições estão aí. Existem esses agricultores que detêm terra e que não querem produzir? Todo ano nós identificamos, fazemos uma vistoria em pelo menos 800 imóveis rurais, chegamos aí a 1 milhão de hectares vistoriados por ano, e é por isso que a gente tem, ano a ano, no mínimo, né, 100, 150 decretos presidenciais que declaram imóveis passíveis de desapropriação. Ou seja, fruto desse trabalho de vigilância que o INCRA faz, constante, acompanhando as realidades regionais, a gente consegue destinar essas áreas para a reforma agrária. Agora, eu quero chamar a atenção de uma questão que é muito importante e que isso se deu de uma forma muito clara dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Não adianta só o imóvel ser improdutivo. Ele tem que ser viável para os pequenos agricultores. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma grande fazenda, a condição da estrada ela pode ser uma condição menor, porque só vive lá um proprietário ou ele vive na cidade, então ele não vai demandar tanto daquele fluxo, daquele deslocamento. O que acontece quando você faz um assentamento de famílias numa área que fica a 150, 200 quilômetros da saída do município? Bom, você está colocando lá pelo menos 100 pessoas que tem que ir para a escola, que tem que ter acesso à saúde básica, que tem que ter acesso à água, que tem que ter uma moradia de qualidade. E se você coloca essas famílias numa condição distante, né, de deslocamento, de acesso aos equipamentos de saúde, de educação, você com certeza está condenando aquelas famílias a deixarem a terra em 2, 3 anos. E aquilo que era um sonho vira um pesadelo. Por quê? Porque você não consegue levar junto com a terra a qualidade e a infraestrutura necessária para as famílias viverem. Deputado, a grande dificuldade é essa, encontrar terra produtiva que também facilite que aquela família que ali estará se beneficiando da terra também se beneficie de toda essa infraestrutura? Mas as produtivas, elas não são produtos de reforma agrária, não é isso? Isso, são as improdutivas. São as terras improdutivas. Sim, mas se são improdutivas é por qual motivo? É porque não é fácil a produtividade nelas? Ela não é improdutiva pela qualidade da terra. Ela é improdutiva por descuido do dono, por falta de condições ou por falta de interesse. O que a gente verifica, basicamente, é o seguinte: são grandes produtores em que a sua atividade principal já não é mais aquela rural, já estão deslocados para uma atividade urbana e que não usam mais aquela terra para uma atividade que seria, né, da atividade primária, a lavoura ou pecuária. E a terra está inutilizada ali. A terra está ociosa. Ociosa. Né? Então o INCRA vai lá, intervém nessa área, propõe a desapropriação, traz aqui... Isso quer dizer que o termo aí improdutiva não quer dizer que não serve, ou que é uma terra menos rica, ou que é uma terra que não geraria tanto quanto qualquer outra terra produtiva. Hoje o INCRA não desapropria nenhum imóvel que ele não apresente as condições agronômicas necessárias para que as famílias possam viver lá e produzir com dignidade e gerar sua renda. Entendi. Então, isso é impedido do ponto de vista do procedimento técnico que o INCRA adota. Então, toda e qualquer reforma, ela visa beneficiar aquelas pessoas que não têm terra, mas com terra que, de fato, seja uma terra boa. É uma terra boa também. É uma terra boa e que as pessoas tenham condições de acessar não só a terra, como assistência técnica, como a casa, como a água, como a saúde, como a educação. Esses são os elementos que nós analisamos previamente para poder destinar um imóvel para a reforma agrária. Senhores, me desculpem, eu estou fazendo perguntas aqui de alguém que é extremamente leigo para entender bem. Existe também uma terra ruim que ninguém quer? Sim. Existe, inclusive, eu queria questionar aqui com o presidente Guedes, do INCRA. No meu estado, o estado do Tocantins, presidente Guedes, não é da sua gestão, é de gestões anteriores, mas foram feitos alguns assentamentos, e eu especifico assentamentos no município de Goiânia Norte, em terras de cerrado ruim, cerrado que para se produzir teria que ter tecnologia, teria que ter a máquina para fazer a mecanização da terra, teria que fazer a correção da terra. E foram assentadas muitas famílias em alguns assentamentos no município de Goiânia Norte, no município de Araguacema, e não foi dada a condição para que essas famílias pudessem estar explorando direitinho a terra. Porque é cerrado, aquele cerradinho baixo mesmo, o cerrado fraco, quase savana,
e foram implantados alguns assentamentos lá nesse município e as famílias estão lá passando muita dificuldade por falta de condições. Eu acho que o erro foi na hora da escolha daquelas terras para se implantar a reforma agrária, porque as terras, na verdade, elas não são ideais para esse tipo de atendimento, para assentamento das famílias brasileiras. Eu gostaria de continuar já ainda esse assunto com os senhores, depois do nosso intervalo, porque já passou o primeiro bloco do programa. A gente volta já falando sobre essa questão da divisão da terra, da qualidade da terra e também de toda a estrutura que deve haver para alguém que será beneficiado com um punhadinho de terra. Daqui a pouco voltamos.